Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, quinta-feira, espero que você tenha tido uma quinta-feira abençoada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinta-feira é dia de Novo Testamento e Novo Testamento nós vamos finalizar o sermão de Jesus no monte. Então, abra sua Bíblia no capítulo 7. Faremos a leitura do versículo 24 ao versículo 29, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meu irmão e minha irmã, Jesus então vai terminar o Sermão do Monte dizendo: olha, vocês passaram aqui algumas horas ouvindo tudo que eu estou ministrando, tudo que eu estou pregando, e aí vocês têm duas escolhas. Ou vocês ouvem e executam, cumprem aquilo que eu estou dizendo, ou vocês ouvem, só ouvem e não cumprem nada do que eu estou dizendo. Não é o que ele diz. Vocês ouvem as minhas palavras e devem, portanto, praticar estas minhas palavras, como ele diz no versículo 24. E aí ele faz uma analogia perfeita. Ele faz uma analogia aqui de engenharia, a construção de uma casa. Se uma casa é alicerçada sobre aqui, como ele vai dizer, sobre a rocha, ela então tem pilares bem firmados. E vamos lembrar aqui que Jesus é denominado nas Escrituras como a pedra angular, ou a rocha, aquele que dá sustento à sua igreja. Ou seja, Jesus então está dizendo aqui que aquele homem que constrói a sua casa sobre uma rocha, a edifica sobre uma rocha, o que vai acontecer quando transbordar o rio, quando vier um vento, quando vier uma tempestade, ele vai passar pela tempestade e não vai acontecer absolutamente nada com a sua casa. Como está dizendo aqui, não caiu porque foi edificada sobre a rocha. No entanto, por outro lado, se aquele que ouve a sua palavra e não a pratica, ele é comparado a um homem que constrói a sua casa. De que forma? Constrói a sua casa sobre a areia. Ou seja, o seu alicerce, ele é insustentável. Então, o seu alicerce, o pilar que vai sustentar essa casa, ele vai esfarelar, ele vai se desmanchar, ele vai cair. Portanto, é um homem insensato, é um homem que ouve, mas não pratica as Escrituras, e é como se ele estivesse edificando a sua casa sobre a areia. Jesus termina o seu sermão do monte, profere estas palavras, e a multidão está ali maravilhada, porque ele prega com eloquência, com sabedoria, ele prega trazendo maravilhas sobre as multidões. Ele pregou a doutrina de forma que todos entenderam, de forma que todos compreenderam e foram extremamente edificados em suas vidas. O texto vai terminar aqui. Ele pregou com uma autoridade, ele ensinou com uma autoridade que não era como a autoridade dos escribas. Ou seja, Jesus era diferente de cada um deles. Assim terminamos o Sermão do Monte e próxima terça-feira nós continuaremos aqui no livro, no Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.